Se liga você que está fazendo cálculo 1 ou 2 e precisa de integral. Acabei de gravar uma aula aqui no quadro que está do lado. 5 exercícios de integral indefinida. Você pode acessar aqui na descrição desse vídeo cada um desses 5 exercícios. Eu tentei trazer exercícios que fossem ilustrativos de situações reais que você pode encontrar na sua prova aí de cálculo diferencial integral. Se você gostar dessa aula, não se esqueça de curtir esse vídeo, é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Encaminhar também essa videoaula para outros colegas que você sabe que também precisam desse conteúdo. Valeu? Até! Vamos lá, vamos começar então a nossa aula com o nosso primeiro exercício. Nós vamos resolver essa integral, que é uma integral polinomial, tá bom? Você tem um polinômio aqui, ó, de grau 4. Se por acaso esse exercício for tranquilo para você, já pula para o exercício seguinte dessa videoaula, ok? A descrição está aqui no link, você já pode transitar entre cada um desses exercícios, beleza? Vamos resolver. Lembrando a você que esses exercícios todos esses exercícios que estão nessa videoaula foram retirados do livro do professor James Stewart, volume 1, lá na parte de integral indefinida, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou me dar conta do seguinte: essa integral desse polinômio aqui em relação à variável x, é isso que significa esse dx, né? O diferencial de x, ou seja, isso aqui está me informando que eu tenho que integrar esse polinômio em relação à variável x, que aparece aqui, aqui e aqui, ok? Legal, para fazer isso eu posso fazer de uma maneira só, ou eu posso separar isso aqui em várias integrais. Nesse caso aqui eu tenho um termo, 2 termos, 3 termos, 4 termos. Eu vou separar em 4 integrais e resolver parte a parte. Pego o primeiro termo, que está aqui, x à quarta, vou integrar x à quarta em relação à variável x. Tem que representar isso com o meu dx. Menos, ok? Olha que detalhe interessante. Você percebeu que tem uma constante aqui, ó, menos meio, ok? Eu já posso jogar esse menos meio para fora da integral. Você está vendo uma propriedade aparecer, que é uma propriedade que te mostra que todas as vezes que você tiver uma constante no seu integrando é tudo isso aqui que está no miolo. Costumo chamar isso aqui de miolo, certo? Você pode pegar a constante que está no seu miolo ou no seu integrando e jogar para fora da integral. Foi o que eu fiz aqui para facilitar a nossa vida. Sobrou quem? Sobrou só o que nós chamamos de parte literal, que são as letras, né? No caso aí x ao cubo. Beleza, dx, para informar que essa integral está sendo... que eu vou integrar, né, x ao cubo em relação à variável x, beleza? Mais 1/4, beleza, integral, quem é meu integrando aqui, ó, x sozinho, x dx. Vai perceber que tem menos 2, né? Menos, repito menos aqui, e aqui eu não tenho como jogar para fora, aliás, posso até jogar para fora da integral, certo? Fico simplesmente com a integral dx. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, essa passagem, beleza? E aí vamos resolver passo a passo, né? Vamos entender, na hora que eu integrar x à quarta dx, eu vou chegar em x à quinta sobre 5. É só você pensar o seguinte: deriva x à quinta sobre 5. Na hora que você derivar, você vai dar o tapa no 5, o 5 vai cair multiplicando, vou cortar 5 com 5, vai sobrar x à quarta, exatamente o que eu tenho aqui no meu integrando. Então você tem que pensar o seguinte: numa função cuja derivada vai dar o que está no integrando. Na hora que você deriva isso aqui, você chega em x à quarta. X à quinta mais 5, mais uma família de constantes, ok? Eu vou chamar essa família de constantes de C1. Beleza, então x à quinta sobre 5, mais 1, mais 2, menos 3, mais 1/4. Eu tenho infinitas constantes aqui, cuja derivada, pega todas essas famílias de funções, cujas derivadas, se aqui for uma constante, for um número, na hora que eu derivar, eu chego em x à quarta. Beleza? Menos, legal, meio, já está aqui. Uso o mesmo raciocínio para x ao cubo. Quem que eu vou derivar para poder chegar em x ao cubo? X à quarta sobre 4. Aqui tem uma multiplicação, certo? Esquece esse meio. X à quarta sobre 4, na hora que eu derivo, eu chego em x ao cubo, que é o meu integrando. Beleza. Mais uma constante que eu vou chamar, uma família de constantes que eu vou chamar de C2. Pode ser representado por qualquer número real.
Beleza, mais 1/4, bacana. Olha para x, quem é que eu derivo para poder chegar em x, que é o meu integrando? X² sobre 2. Faz esse mesmo raciocínio, se quiser tirar a prova, pensa. Se eu derivar x² sobre 2, eu chego em x, que é o que eu tenho aqui no meu integrando. Menos, olha lá, 2, beleza. E aqui você tem que lembrar que integral dx é integral de 1 dx. Aí você vai pensar, quem que eu derivo, ou quais funções que eu derivo, aliás aqui faltou, né? Vamos acrescentar aqui, mais uma família de constantes que eu estou chamando de C3, agora sim, menos 2 vezes, ó, aqui quem que eu derivo, ou que funções eu posso derivar para poder chegar em 1, x, derivada de x me dá 1. E aí, não posso esquecer que também tem uma família de constantes, ok? Então vamos tentar entender, tem uma família de constantes, aqui também tem uma família de constantes, aqui também e aqui também, tá bom? Vou juntar isso aqui e vou simplificar o que for possível, beleza? Aqui não tem o que simplificar, x² sobre 5, ou se você preferir colocar 1 sobre 5 multiplicado por x² dá na mesma, menos, ó, aqui eu posso, nessa parte aqui, ó, eu posso multiplicar 2 por 4 embaixo. Então vou ficar com x² sobre 8, beleza? Mas por enquanto esquece essas constantes, beleza? Legal. Em seguida, ó, de novo, 4 aqui, 2 embaixo. Então fico com x² sobre 8 também. Então essa parte aqui já foi, essa parte já foi, essa parte já foi. Está faltando menos 2x, ok? E aí vem a parte que eu queria comentar com vocês, deixei assinalado em verde, que é, se eu pegar uma família de constantes, somei com uma família de constantes, somei com outra família de constantes, somei com outra família de constantes, por fim, eu tenho uma família de constantes que eu vou chamar simplesmente de C de constante, ok? Aqui eu posso colocar qualquer número real que vier à sua cabeça. Bacana? Isso ou essa função que você está vendo, que é a função polinomial de grau 5, se eu derivar, você não vai esquecer disso. Você não pode esquecer disso, tá? Aliás, não é essa função, é essa família de funções, essas infinitas funções, que tem, todas elas têm essa parte que você está vendo, e são diferentes entre si por conta dessas constantes reais que podem aparecer. Números, simplesmente números, qualquer número que você pensar. Por isso que aqui eu tenho infinitas funções. Na hora que eu penso nessa função, derivo essa função, eu vou parar obrigatoriamente, independente de quem seja a minha constante, eu vou parar nessa de cima aqui. Você pode ver, ó, deriva menos 2x dá menos 2. Deriva esse cara, te garanto que dá 1/4 de x. Deriva esse cara aqui, lembrando que tem um sinal negativo, te garanto que dá menos meio x ao cubo. Deriva esse cara, a gente já sabe, realmente vai dar x². Tá bom? Primeiro exercício aí da nossa aula de integral indefinida. Bacana, vamos partir para mais um aí. Valeu? Vamos lá, de volta aí trazendo para você, nesse segundo bloco, mais uma integral indefinida. Agora eu vou integrar essa função polinomial de grau 3 em relação a y, tá bom? Lembrando para você que todos esses exercícios saíram lá do livro do professor James Stewart, volume 1. Bacana, vou usar aquele mesmo raciocínio lá do meu primeiro exercício. Eu vou separar isso aqui em 3 integrais, certo? Você tem um termo, 2 termos, 3 termos. Bacana? Não se assustem com esses decimais exatos, hein? 1,8 menos 2,4, você vê algo diferente, você pensa, poxa, vai ser difícil de resolver. Não, a estratégia é a mesma, tá? Sendo aqui um número inteiro ou um número decimal exato, é o mesmo raciocínio. Então aqui eu tenho y ao cubo, vou derivar isso em relação a y, mas, lembra lá da aula passada? Tudo que é constante a gente já joga para fora da integral, tá? Então vou ficar com y² dy, beleza, menos 2,4 é constante, joguei para fora, y dy, bacana. Eu vou chegar aqui em y² sobre 4. Tem dúvida? Deriva isso aqui, ok? Deriva y² sobre 4. Mantenha esse 4, dá um tapa nesse 4, ele cai multiplicando. Aqui fica 3 no lugar. Corta esse 4 com 4 debaixo, dá y ao cubo, que é exatamente o que eu tenho no meu integrando. Beleza, mas, opa, uma família de constantes, que eu vou chamar de C1, certo? Isso tudo para essa primeira integral.
Beleza, mais 1,8, que multiplica quem? No lugar do y ao quadrado, eu vou colocar o quê? Y ao cubo sobre 3, mais uma família de constantes que eu vou chamar de C2. Pronto. A primeira integral está resolvida, a segunda integral está resolvida, a terceira integral, menos 2,4, legal. No lugar daquele y lá, eu vou colocar y ao quadrado sobre 2, não posso esquecer que tem uma família de constantes. Independente de quem sejam essas constantes reais, na hora que eu integrar, isso tudo aqui, eu chego nessa parte. Na hora que eu integrar isso que você está vendo aí que não está tampado pelo meu dedo, esse miolo aqui, eu chego nessa segunda parte. Na hora que você integrar só essa primeira parte aqui, você chega nessa integral, ok? Aliás, na hora que você derivar isso aqui, você chega lá. Na hora que você derivar o miolo, beleza, você chega aqui no meio. Na hora que você derivar só aquela parte ali, aquela primeira parte, você chega nessa integral que você está vendo, beleza? Legal. Lembrando que aí eu tenho uma família de constantes, infinitos números reais. Posso colocar qualquer número real, mesmo porque a derivada de uma constante é sempre zero, então não vai interferir na nossa situação. Vou pegar essa constante C1, ou essa família de constantes C2, família de constantes C1, família de constantes C2, família de constantes C3, ok? E vou chegar no seguinte, ó. Vamos lá. O maior grau aqui é 4. Então, y a quarta sobre 4, beleza? Mais, ó, 1,8, ó, 1,8 dividido por 3. Estou multiplicando, então, na prática, eu estou dividindo esses dois valores. 1,8 dividido por 3 me dá 0,6. O que? Y ao cubo, bacana. Menos, esquece a constante, beleza? Deixa as constantes quietas aí, pro final. Menos 2,4 dividido por 2 me dá 1,2. Quem? Y ao quadrado. Mas, agora sim, vou pegar uma família de constantes C1, outra família de constantes C2, outra família de constantes C3, vou simplesmente chamar isso aqui de C. C de constante qualquer número real que vier à sua cabeça, certo? E aí esse resultado, você tem que pensar o seguinte... Aqui eu tenho uma família de polinômios de grau 4, dessa forma, que só são diferentes entre si por conta da constante. Lembrando que essa constante na hora que eu derivo dá zero, então não vai interferir aqui no meu resultado. Mas eu tenho infinitas funções nesse aspecto, só se diferenciando uma em relação à outra por essa constante. Pode derivar isso aqui, você vai chegar nesse integrando. Não tenha dúvida disso, beleza? Segundo exercício, já era. Vamos partir para o terceiro exercício aí. Nós vamos tentar trazer novidades aí de uma resolução ou de um exercício para outro. Beleza? Vamos lá, de volta aí. Nosso terceiro bloco, trazendo mais uma integral, mais uma novidade em relação às duas integrais anteriores, né? De repente você achou as duas anteriores muito tranquilas, porque envolviam polinômios, beleza? Agora aqui eu trouxe uma novidade. Eu trouxe um polinômio, que é x ao quadrado, só que junto vem uma outra... um outro termo onde eu tenho uma fração, né? O que eu vou fazer nesse caso, tá bom? Eu vou usar uma propriedade que aparece para você aí, para essa segunda parte, tá bom? Vou usar aquele mesmo raciocínio dos dois exercícios anteriores. Vou separar isso aqui em duas integrais, para facilitar a nossa visualização. Se você tiver facilidade, de repente já faz tudo como uma coisa só, não precisa fazer essa separação, mas isso vai de cada um, né? Vai do nível de cada um. Beleza, separei isso aqui, ó, em duas integrais, beleza? Legal. A partir do momento que eu fiz isso, vamos ver essa primeira integral, muito tranquila de ser resolvida, né? A gente aprendeu isso nas duas resoluções anteriores. Aquilo ali é x ao cubo sobre 3, mais uma família de constantes que eu vou chamar de C1. Legal. Primeira está resolvida, já era. Na segunda, o que você tem que ter em mente, né? Esse cara que está aqui, ó, no meu integrando, ok? Eu vou olhar para esse cara como sendo x elevado a menos 2. Então, na hora que você olha para esse cara aqui, você está vendo essa propriedade de potenciação, na sequência em que aparece, esse cara é 1 sobre x, tudo isso, 1 sobre x elevado ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, e x ao quadrado eu represento, certo? Então esse cara que você está vendo, voltando agora, é representado por x elevado a menos 2. Então eu vou indicar
essa integral para a gente resolver com calma. No lugar desse cara eu vou colocar aquele x menos 2 que você está vendo, dx, beleza? Legal, repito aqui simplesmente, não tem o que fazer, x ao cubo sobre 3 mais uma família de constantes, mais, legal, olha para esse cara, aparece outra propriedade para você de integral, uma integral tabelada. Você vai perceber que sempre quando esse expoente for negativo, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que colocar aqui no numerador x, onde está menos 2, eu vou somar com 1, e vou dividir tudo isso pelo mesmo expoente, ó, menos 2 mais 1. Ou seja, na prática, você sempre pega aqui o expoente, soma com 1, e divide, pega o expoente inteiro, somado com 1. É sempre essa estratégia, igual aparece na fórmula aí para você. Mais uma família de constantes. E nós vamos dar uma arrumada na casa aqui, ver o que aconteceu, certo? Deixa essa família de constantes quieta, deixa essa família de constantes quieta, ou quietas, como a gente fez nos dois exercícios anteriores. Aqui eu tenho, simplesmente copio, né? X ao cubo sobre 3, legal. Como que fica aqui, certo? Mas aqui fica x elevado a menos 1. X elevado a menos 1 sobre, aqui fica menos 1 embaixo. Menos 1, legal. Mas agora sim, já vou fazer direto. Não vou esperar no final não. Chegar no final não. Peguei uma família de constantes que eu chamei de C1. Peguei outra família de constantes que eu chamei de C2. Somei essas duas famílias. Encontrei uma outra família de constantes. E aí eu posso colocar no lugar dessa família de constantes, que eu vou chamar de C, qualquer número real que você conheça, tá? Por fim, nós só vamos dar aquela arrumada na casa aqui, ó, x ao cubo sobre 3, mais não, menos, ó, porque eu tenho um menos aqui. Mais com menos, aqui dá menos. Esse cara está dividido por 1 agora, positivo, porque eu já fiz jogo de sinal. Não vai fazer diferença, então na prática eu só tenho que representar quem mais aí. X elevado a menos 1. Volta aquela propriedade de potenciação. Se eu lembrar, ela vai aparecer para você aqui novamente. Volta aquela propriedade de potenciação, que é quando eu tenho um expoente negativo, e você vai perceber que isso aqui vai se transformar em 1 sobre x. Não posso esquecer da minha família de constantes, ok? Legal. O que eu tenho que ter em mente em relação a essa expressão mais uma família de constantes, que se eu derivar isso aqui, eu vou chegar exatamente aqui no meu integrando. Percebeu isso? Vamos lá para o nosso quarto bloco, trazendo mais uma integral indefinida, agora trazendo novidade em relação às três anteriores, ok? Aqui eu vou ter que usar produto notável, eu vou ter que desenvolver esse cara elevado ao quadrado, não é? Isso aqui é quadrado da soma, isso mesmo. Está aparecendo para você aí essa propriedade de produtos notáveis que nós vamos utilizar nessa situação. Bacana. Então vem aqui e coloca integral de V, lembrando que aqui é outra variável, né? Agora é dv, nós usamos outras letrinhas aí, certo? Para dar uma diferenciada visual. Isso é proposital, né? Lembrando que esses exercícios todos que eu estou resolvendo nessa videoaula são todos eles retirados do livro do professor James Stewart, volume 1. Ok, legal. O que eu vou fazer aqui? Quadrado do primeiro. Então vamos lá, quadrado do primeiro, ó. Quadrado do primeiro. Aqui eu vou colocar um colchete. Bacana. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Pronto. Legal. Tudo isso em relação à variável v. Por isso que eu tenho aquele diferencial de v, dv. Legal. Aqui integral v de fora. Beleza. Vamos ver o que resulta disso aqui, ó. Multiplico os expoentes. Então isso aqui dá v à quarta, mais, ó, 2 vezes 2, 4, 4v ao quadrado, 4v ao quadrado, mais 4. Pronto, já resolvi o meu produto notável, tudo isso em relação à variável v. O que vira aí? O que eu não posso esquecer agora? De fazer o chuveirinho. Bacana? Legal. O que eu vou ter no meu integrando então? Integral. Ó, v vezes v à quarta, conservo a base, somos expoentes, chego em v à quinta, mais 4 vezes, beleza? V vezes v ao quadrado dá v à terceira. Bacana, 4 vezes v, eu simplesmente represento 4v. Tudo isso vai ser integrado em relação à variável v. Bacana?
Eu não vou fazer conforme eu fiz nos exercícios anteriores, onde eu separei isso aqui em 3 integrais. Não, você já entendeu que caso você tenha dificuldade, você pode separar em 3 integrais. Já partindo do princípio que você assistiu os outros 3 exercícios, ouviu a resolução dos outros 3, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer direto aqui. O que eu tenho derivando, integrando essa parte aqui? Eu tenho V a sexta sobre 6. Se eu derivar, eu vou chegar em V a quinta. Mais 4 vezes, se eu derivar, aliás, se eu integrar V a terceira, isso vai dar V elevado a 4 sobre 4. Pensa só, deriva V a 4 sobre 4, você chega em V3. Mais 4, beleza. Deriva, integra V, você vai chegar em V ao quadrado sobre 2. Você não pode esquecer, como se trata de uma integral indefinida, você tem uma família de constantes aqui que eu já estou chamando de C. Esse pedaço trouxe uma família de constantes, esse outro pedaço ou termo trouxe uma família de constantes, e esse aqui também, somei tudo, deu outra família de constantes que pode ser representado na prática por qualquer número real. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou ver se vai dar para simplificar alguma coisa, certo? Então isso aqui é V a sexta sobre 6, mais, perceba, ó, 4 aqui, ficou V a quarta, bacana, mais, ó, simplifica aqui por 2 dá 2, simplifica aqui por 2 dá 1, chego, portanto, em 2V ao quadrado, não posso esquecer da minha constante, né? Aquela família de constantes, melhor dizendo. Beleza? O que você tem que ter em mente? Poxa, se eu pegar essa expressão toda e derivar em relação a V, eu vou chegar exatamente nisso aqui. Melhor dizendo, eu vou chegar exatamente aqui, ó. Porque essa parte já é essa outra aqui que você vê como integrando modificada. Já tudo resolvido, feito produto notável e tudo mais, cheguei aqui. Então deriva isso, você chega exatamente aqui em cima. Ó. V a sexta sobre 6, dá um tapa no 6, fica o 5. Simplifica 6 com 6, sobra 5. Dá um tapa no 4, fica 3 no lugar, 4V ao cubo. Dá um tapa no 2, fica 4 no lugar, e aqui no lugar do 2 fica 1, ou seja, 4V. E a constante não vai fazer diferença, né? Essa família de constantes não vai fazer diferença, dependente de quem seja, na hora que você integrar, vai dar sempre 0. Bacana? Vamos aí para o nosso último exercício, quinto bloco, para a gente fechar essa aula. Primeira aula aí envolvendo integrais indefinidas. Vamos lá, chegamos nesse caso aí ao nosso último bloco dessa aula, trazendo o quinto exercício envolvendo integral definida, tá bom? Aqui trazendo outra novidade em relação aos 4 exercícios anteriores. O que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer distributiva. Eu vou pegar esse U multiplicar por 2U, vou pegar esse U multiplicar por 1. Em seguida, vou pegar 4 multiplicar por 2U e 4 multiplicado por 1. Então, ao desenvolver essa integral, ela vai ficar assim, ó, integral U vezes 2U, dá 2U ao quadrado. Lembrando que aqui eu estou derivando em relação, integrando, melhor dizendo, em relação à variável U. Beleza? U vezes 1 me dá U, mais 4 vezes 2U me dá 8U, 4 vezes 1 me dá 4. Pronto, aquilo que parecia um bicho papão, na verdade, não é. Beleza? A partir do momento que você aplica a distributiva. Vou somar esses dois termos, redução de termos semelhantes, certo? Então a minha integral vai ficar assim, integral de 2u ao quadrado, mais 9u, mais 4, tudo isso em relação à variável u. Essa é a minha integral. Que eu já vou resolver rapidamente, né? Você pode usar aquele processo lá dos 2 primeiros exercícios nossos, que a gente pegava e separava isso aqui em integrais menores, digamos assim, menores no sentido de serem mais simples. Aqui eu já vou aplicar direto, jogo 2 para fora da integral, pego u ao quadrado, integro, chego em u ao cubo sobre 3, mais uma família de constantes, mais 9, integro u, chego em u ao quadrado sobre 2, integro 4, chego em 4u. Se você pensar, derivei 4u, deu 4, derivei isso aqui, deu 9u, ó, 2 cai multiplicando, corta 2 com 2, fica 9u. Derivei essa parte, 3 cai multiplicando, corta 3 com 3, fica 2u. Ao quadrado, né? Porque aqui era 3, ficou 2. Fechou? Então você consegue fazer essa volta. Então aqui tem uma família de constantes, aqui tem uma família de constantes, aqui tem uma família de constantes. Por fim, eu tenho uma família
de constante, que é a soma dessas outras famílias. Isso vai me dar então, olha lá, 2u ao cubo sobre 3, né? Mais 9u ao quadrado sobre 2, mais 4u, mais uma família de constantes. Beleza? Só dei uma arrumada na casa. Você poderia até deixar dessa forma, ou ainda você poderia deixar da seguinte maneira, ó. 2/3 de u ao cubo, mesma coisa, mais 9 sobre 2u ao quadrado, mais 4u, mais uma família de constantes. Legal? É isso, então. O que você tem que ter em mente quando você chega numa situação como essa? Posso pegar essa expressão, derivar, certeza que eu vou chegar aqui. Não exatamente aqui, mas aqui você vai, porque esse integrando já é resultado desse processo de distributivo ou de chuveirinho que nós fizemos, tá? Derivei isso aqui e cheguei exatamente nesse integrando, tá bom? Espero que você tenha gostado dessas 5 aulas. Fique esperto, vão aparecer mais aulas relacionadas à integral indefinida, só que com outras e pequenas variações importantes também, porque estão no dia a dia do estudante de cálculo diferencial integral. Valeu, até!